É possível ganhar um bom volume muscular na região dos peitorais fazendo apenas exercício de calistenia? Pois eu digo que sim. Acompanhe esse vídeo até o final, onde eu vou mostrar para vocês variações de exercícios para peitorais feitos na calistenia e que vão ajudar você a ganhar um volume muscular, uma hipertrofia muscular nessa região. Exercícios de calistenia são basicamente exercícios realizados com o peso do corpo, então resistindo o peso do corpo e também a ação da gravidade em suas diferentes alavancas de acordo com a postura que você adotar para o exercício, certo? Então eu vou mostrar para vocês aí o primeiro exercício, um exercício para iniciantes, né? E que serve também para pessoas que estão já num nível mais avançado, porém ele vai servir como um aquecimento. Então quando você for iniciar na calistenia e exercícios para peitorais, inicie com um grau, um plano elevado e assim dando grau até chegar na região do solo para você trabalhar um pouco mais o peitoral e posterior talvez com elevação da perna. Vou mostrar todos esses exercícios aí, segue até o final desse vídeo. Para começar o trabalho de hipertrofia na região do peitoral, você vai utilizar principalmente aí a flexão, né? Então, o primeiro exercício que eu indico é você iniciar num plano elevado, como eu falei, usando uma caixa aqui de salto, ou talvez um degrau aí em sua casa, ou no seu condomínio, onde você puder treinar, certo? Então, o primeiro exercício você vai se apoiar, fazer a posição do pranchão, né? E trabalhar a flexão. Cotovelos levemente voltados para trás, corpo bem travado, né? Região do abdômen bem travado e realizar esse movimento. Após isso, você vai diminuindo a altura do seu plano elevado, aqui no caso o meu aqui é a caixa. Você pode colocar um step ou um degrau aí, como eu já citei. Próximo exercício você fará a flexão no solo mesmo, aí com os pés apoiados, plano, corpo bem esticado, né? Tudo travadinho ali, abdômen, coluna, lá a parte lombar, tudo travada, né? E faz a flexão. Próximo exercício seria essa flexão. Aqui você consegue fazer algumas variações, onde você vai pegar porções diferentes do peitoral. E aí já começa a trabalhar um pouquinho mais a parte de hipertrofia também. Então você pode fazer o famoso diamante, que o pessoal comenta, né? Colocar a mão aqui, formando uma espécie de triângulo entre o indicador e o dedo polegar. Vai ficar assim sobre o solo, né? De forma que o teu cotovelo vai jogar praticamente para trás e peitoral em cima da mão. Peitoral em cima da mão. O que esse trabalho proporciona? Proporciona o fechamento, vai trabalhar o meio do peitoral. Fecha o peitoral, então vai ser essa região central, né? Jogando para dentro, certo? Então empurrou, fechou. Enquanto que o apoio normal trabalha o peitoral como um todo, certo? Aqui você vai fazer também a variação de abertura, jogando os braços para fora. Colocando os braços para fora, você vai começar a trabalhar a parte mais próxima do ombro, né? Peitoral já ligando ao úmero, certo? Então vai fazer esse trabalho aqui também, cotovelo levemente voltado para trás. Nunca fazer cotovelo aberto aqui, jogando ele nessa postura aqui, ó, pessoal, certo? Só para vocês terem uma ideia aí, cotovelo levemente para trás, não para o lado. Nesse caso, para o lado, ele vai acabar forçando demais a articulação do ombro, certo? Então aí já temos então a caixa, plano menos elevado pode ser um segundo nível aqui. Após esse nível, vamos para o solo, certo?
Então na calistenia a gente inicia por essas flexões. Aí você vai para o solo e trabalha essa variação de aberturas de braço, certo? Nesse caso aqui, depois que está nessa abertura trabalhando, você pode trabalhar o deslize para o lado. E você vai fazer, como eles falam, a flexão arqueiro, né? Então, joga e volta. Joga e volta. Vai ficar quase que unilateral o trabalho peitoral e o outro braço esticado. Isso propicia que você alongue mais o teu peitoral para a lateral, certo? Então, nós trabalhamos alongando e voltando, alongando e voltando, certo? Pode trabalhar deslize embaixo e volta. Então vocês percebam que aqui a gente já começa a trabalhar várias porções do peitoral de forma diferenciada. Então, porção aqui inteira, trabalha o peitoral por inteiro. Aí você trabalha o diamante fechando, vai trabalhar a parte do meio do peitoral, né? Então essa parte central. E quando você abre a mão, você vai começar a trabalhar a parte lateral aqui do peitoral, esticando ele, certo? Isso é um trabalho ainda, de certa forma, um trabalho fraco, né? Mas que já vai começar a pegar bastante a musculatura. Aí você vai aprimorando. Por exemplo, na tua série você pode jogar outros exercícios. Temos aqui a paralela baixa, onde eu vou demonstrar aqui os exercícios. Aqui você faz com mergulho, pessoal. Então você mergulha e volta. Mergulha e volta. Mergulha e volta. Nesse caso, fazendo o mergulho, vai trabalhar um pouquinho mais a região dos ombros aí, porém pega bastante também peitoral, certo? Mas na academia o pessoal trabalha com vários pesos, cargas elevadas, por isso que eles têm um ganho de massa muscular elevado. Pessoal, digo para vocês que não é bem assim. Nem sempre é a carga que faz com que você tenha hipertrofia, né? Então existem outras variáveis ali que você pode trabalhar na calistenia. O pessoal utiliza bastante na academia. Você pode fazer com uma velocidade de execução diferenciada, né? E cada vez que você muda alguma variável, você atinge algum outro nível de treinamento. É o que você tem objetivo, certo? Então, você pode trabalhar com a intensidade, a velocidade de execução. A velocidade de execução diz respeito a você trabalhar de uma forma com repetições mais rápidas ou com repetições mais lentas, fazendo o exercício de forma bem lenta, resistindo mais. Com isso, a ação da gravidade vai estar mais ainda ativada, né? Vai estar mais ainda trabalhando no seu corpo ali, pressionando você, certo? Você resistindo ela, quanto mais lento você fizer, mais carga, teoricamente, você está dando para a sua região muscular. Então, quando você faz mais lento, você dá um pouquinho mais de intensidade ao teu exercício, que é uma das variáveis, certo? Então, você pode fazer por número de repetições, aí seria volume. Então, você trabalha repetições. Se você fizer muitas repetições, você trabalha um volume maior de treino, ou muitas séries. Você pode fazer 10 repetições, mas você pode fazer 10 séries de 10. Então você aumentou as séries, você deu um volume maior para o seu treino. Com isso também você vai levar o teu músculo a ter uma hipertrofia, certo? Então, não sempre pensar no peso. A calistenia trabalha peso do corpo, que já não é tão fácil de trabalhar, né? Porque lá na academia nós temos uma máquina onde a gente apoia, coloca os pés, puxa só na mão, né? Na verdade, você lá consegue isolar a musculatura de uma maneira mais eficaz, isolar. Mas na calistenia a gente consegue trabalhar com cargas elevadas também, só com o peso do corpo, usando a gravidade, né? E também trabalhando a questão de alavancas,
é você variar aí a tua postura na hora da execução, certo? Então, essas variáveis também são levadas em conta na calistenia e te dão um ótimo resultado. Pode acreditar. Agora, dando sequência, eu vou mostrar para vocês o trabalho de peitoral realizado na paralela normal, não na paralela baixa como eu já demonstrei, na paralela normal. Tá? Então... Aqui, pessoal, na paralela, você, para pegar mais a região peitoral e agora atingir um pouquinho mais a região baixa do peitoral, que é fazendo esse movimento empurrando para baixo, né? Seria aqui o invertido do supino canadense. Você vai ter que fazer com que o teu quadril jogue para trás. Então você não pode flexionar com o tronco para baixo, porque se você estiver com o tronco na linha vertical, você estará trabalhando principalmente, e claro, é um exercício alvo da paralela também, o tríceps. Mas quando você joga teu quadril para trás e as pernas estendidas para trás, você foca mais no peitoral. Vamos lá para aqui no caso da paralela, você pode trabalhar um combo, que seria um trabalho aí, como eu já falei na calistenia, você além de trabalhar o músculo que você pretende desenvolver, você sempre vai estar ativando outra musculatura também, principalmente em região abdômen e lombar. Então, quando nós fizermos aqui a paralela, você prioriza o trabalho de peitoral aqui, né, jogando as pernas para trás, e daí ao terminar o movimento aqui, eleva as pernas e trabalha o abdômen. Então aí você já faz um combo de exercícios. Vamos lá para a demonstração. Pessoal, trabalhamos então a parte inteira, digamos assim, parte medial do nosso peitoral, né, com alguns exercícios aí de flexão, solo, tanto fechando ele como abrindo, como eu já demonstrei, né, e trabalhamos a parte mais inferior, que é no trabalho de paralelas, aquele movimento empurrando, né. Ainda vou demonstrar para vocês aí nas argolas, mais ao final do vídeo aí, um outro exercício também nas argolas, que também faz esse trabalho da região inferior, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho da porção clavicular, que é a parte alta do peitoral. Então essa parte medial alta aqui, como que você trabalha essa região de cima. Então se utiliza a caixa novamente, só que agora utilizando o peso do corpo e a ação da gravidade para baixo. Então você simplesmente vai inclinar, né? Vai colocar o pé lá, tá? O cotovelo levemente também voltado para trás e fazer o trabalho, sempre contraindo bem o abdômen, né? Não deixando o quadril cair aqui. E vai, flexiona, empurra, flexiona, empurra. Aqui você já está trabalhando um pouco mais a parte alta, né? Você pode também fazer as variações aqui se quiser, um pouco mais aberto, né? Fazer aqui, empurrar, aqui, empurrar, cotovelo sempre um pouquinho para trás, tá? Nesse caso, pessoal, lá na academia o pessoal utiliza para essa região trabalhar principalmente o supino inclinado, né? E atualmente a gente vê aí, são vários estudiosos, vários professores, né, que estão já trabalhando com um grau um pouquinho menor. Então antes era utilizado um grau muito alto para fazer esse trabalho de peitoral alto, né? Só que daí quando ficava muito alto, 60 graus ali, o que acontece? Trabalha demais o ombro, né? Então sobrecarrega o ombro. E a intenção aqui é que o peitoral seja trabalhado mais. Então um grau que o pessoal vem trabalhando aí é em torno de 40 graus, tá? Então
Então oriento aí uma caixa não muito alta, né? Também não muito baixa, né? Mas que seja ali em torno de, no caso dessa daqui tem 40 centímetros, né? Então utiliza uma caixa aí de 40, 50 centímetros e já vai ter um bom trabalho aí na região superior do peitoral, aí ligando a porção clavicular, certo? Então tá aí, pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo nosso aí, que eu venho trazer essas dicas para vocês, né? Nada muito surreal, mas algumas coisas que você pode implementar no seu treino diário de calistenia. Lembrando sempre que se você treinar forte na região peitoral hoje, amanhã você não treina, você treinaria forte a região das costas, né? E deixaria um terceiro dia talvez para trabalhar movimentos da calistenia. Eu orientaria dessa forma, certo? Então vamos aos treinos aí, acompanha a gente no canal, já deixa o seu joinha, se inscreva, ative o sininho e vamos embora.